Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ethan Blackwell era a própria personificação da arrogância. Herdeiro de uma das maiores fortunas de Nova York, ele morava em uma luxuosa cobertura com vista para Manhattan. Para ele, o mundo se dividia em duas categorias, aqueles que detinham o poder e aqueles que deviam se curvar. Os funcionários de seu prédio, em particular, eram seres insignificantes para ele, destinados a obedecer a todos os seus caprichos. Naquela noite, Ethan desceu até o saguão para verificar se sua encomenda havia sido entregue corretamente. Seus olhos se fixaram em Marcus Johnson, o concierge negro do prédio, um homem calmo, sereno e metódico que conhecia cada canto do edifício e garantia que tudo funcionasse sem problemas. Marcus estava acostumado com o sarcasmo de Ethan, mas naquela noite, o herdeiro decidirá humilhá-lo publicamente. Marcus, gritou Ethan, sua voz ecoando pelo corredor deserto. Outro pacote no lugar errado? Você não consegue fazer seu trabalho direito, ou quê? Marcus ergueu os olhos, ainda calmo, e respondeu educadamente. Senhor Blackwell, fiz o meu melhor, mas houve muitas entregas hoje. Está tudo sob controle. Ethan caiu na gargalhada, uma risada seca e cruel. Bateu seu relógio de ouro maciço no balcão de madeira para afirmar seu status e superioridade. Seu melhor é patético. Você deveria aprender a respeitar a disciplina. Os inquilinos que passavam pelo saguão se viravam constrangidos com a cena. Alguns evitavam o olhar de Ethan, outros cochichavam entre si. Marcus, porém, não demonstrava nenhum sinal de raiva. Permanecia ereto, impassível, com um sorriso leve, quase imperceptível nos lábios. Ethan, convencido de que havia vencido aquela batalha de egos, não percebeu que acabará de semear as sementes da sua própria humildade. Ele desconhecia que Marcus, longe de ser intimidado ou fraco, possuía uma compostura e uma habilidade que nem ele próprio conseguiria comprar com dinheiro. Naquela noite, Ethan voltou para casa satisfeito, acreditando ter provado sua superioridade. Mas o universo tinha seus próprios meios de colocar os arrogantes em seus devidos lugares, e Marcus Johnson estava prestes a demonstrar isso de forma irreversível. Na manhã seguinte, o saguão do prédio fervilhava com a entrada e saída de inquilinos. Ethan Blackwell, vestido com seu terno impecável e com um ar de superioridade, desceu correndo para verificar as condições do local. Seus olhos imediatamente procuraram por Marcus, o porteiro, que varria o saguão calmamente. Marcus! Ethan exclamou, sua voz cortante ecoando pelas paredes de mármore. Outro pacote extraviado? Parece que você não consegue fazer seu trabalho direito. Marcus ergueu os olhos calmamente, limpando delicadamente a vassoura. Senhor Blackwell, fiz tudo o que pude. Houve várias entregas esta manhã e certifiquei-me de que tudo estivesse em seu devido lugar. Ethan deu um passo em sua direção, batendo seu relógio de ouro contra o balcão. Seu melhor é patético. Honestamente, Marcus, você deveria aprender a respeitar a disciplina e as ordens. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, com um sorriso cruel nos lábios, saboreando a humilhação que pensava estar infligindo. Vários inquilinos presentes paralisaram, desconfortáveis. Uma jovem murmurou, ele é insuportável, e desviou o olhar. Outros simplesmente permaneceram em silêncio, sentindo a tensão aumentar. Marcus, porém, não cedeu à provocação. Permaneceu ereto de cabeça erguida, com os olhos refletindo uma serenidade que incomodou Ethan. Ele respondeu suavemente. Estou fazendo o que posso, senhor. Mas suas críticas públicas não mudam nada. Ethan, surpreso com tanta calma, franziu a testa. O quê? Como você ousa me responder assim? Você não sabe com quem está falando. Um silêncio se instalou no saguão. Os murmúrios dos inquilinos aumentaram, alguns sussurrando. Ele tem muita confiança para um porteiro. Marcus suspirou, ainda sem raiva, e disse. Eu faço o meu trabalho direito. Você, senhor Blackwell, faz o seu, julgar os outros para seu próprio divertimento. Ethan sentiu uma nova irritação crescer dentro de si. Ele havia planejado um espetáculo humilhante e contra todas as expectativas, Marcus estava resistindo. Pela primeira vez, a arrogância do herdeiro não era suficiente para esmagar alguém. O salão, geralmente testemunha silenciosa da vaidade de Ethan, tornou-se um lugar de tensão e lições implícitas. Ethan, convicto de seu triunfo, ainda não percebia que aquele simples momento havia plantado as sementes de uma reviravolta dramática que logo mudaria sua vida. Poucas semanas após a humilhação pública no saguão, Ethan Blackwell ofereceu uma recepção luxuosa em sua cobertura para impressionar investidores e celebridades.
Tudo tinha que ser perfeito. O champanhe estava enfileirado, as flores frescas cuidadosamente arranjadas e cada detalhe meticulosamente planejado. No entanto, poucas horas antes da chegada dos convidados, surgiu um problema. Um enorme vazamento no sistema hidráulico ameaçava inundar a cobertura. A água infiltrou-se nas paredes e nos luxuosos tapetes, arruinando vários cômodos. Ethan correu para lá, gritando com a equipe de manutenção para que resolvessem o problema imediatamente. Mas ninguém parecia capaz de lidar com a emergência. Isto é um desastre, gritou Ethan, batendo com o punho na mesa. Vou perder milhões se este vazamento não for contido. Uma assistente visivelmente estressada murmurou, talvez Marcos, o porteiro, possa ajudar. Ele conhece o prédio melhor do que ninguém. Ethan hesitou por um instante, o orgulho e a raiva disputando o controle de sua decisão. Mas, diante da gravidade da situação, ele não teve escolha. Enviou uma mensagem a Marcos, implorando que viesse imediatamente. Em menos de 10 minutos, Marcos chegou calmo e concentrado. Sem uma palavra de repreensão, inspecionou o vazamento, identificou rapidamente a origem do problema e coordenou as equipes para consertar o cano. Com impressionante precisão e eficiência, ele evitou um desastre na cobertura que teria custado a Ethan dezenas de milhares de dólares. Ao presenciar aquela cena, Ethan sentiu sua arrogância ruir. O homem que ele considerava fraco e insignificante acabará de provar sua competência e importância. Pela primeira vez, Ethan compreendeu que seus privilégios financeiros não podiam comprar tudo o que importava na vida. Quando o vazamento foi finalmente controlado e a água parou de correr, Ethan tentou agradecer a Marcos, mas este discreto já havia retomado seu papel de zelador, humilde e silencioso, sem buscar se vangloriar de sua vitória. Esse momento marcou o início de uma lição de humildade para Ethan. Ele pensava que poderia humilhar alguém sem consequências, mas a realidade o atingiu em cheio. Subestimar Marcos foi um de seus maiores erros. Após o resgate de última hora da recepção por Marcos, Ethan Blackwell não conseguia tirar da cabeça a imagem do concierge calmo e eficiente. Ele havia sido humilhado, mas não por uma força externa, por um mero homem que ele considerava inferior. O orgulho de Ethan estava profundamente abalado. Na manhã seguinte, ele foi ao saguão do prédio, talvez na esperança de encontrar Marcos e agradecer. Mas o porteiro já estava ocupado, conferindo as entregas como de costume, impassível. Ethan hesitou sem conseguir encontrar as palavras certas. Marcos, percebendo a expressão preocupada de Ethan, aproximou-se gentilmente. Senhor Blackwell, o senhor parece estar preocupado. Ethan desviou o olhar, envergonhado. Eu queria te agradecer por ontem. Você salvou minha cobertura e minha reputação. Marcos assentiu calmamente. Não há nada a agradecer. Fiz meu trabalho. Mas preciso dizer algo. O valor de uma pessoa não é medido por sua riqueza ou status. Nem pelo seu dinheiro, nem pelas suas ordens, nem pela sua arrogância. Ethan sentiu o rosto corar. As palavras de Marcos ressoavam com uma verdade que ele não queria aceitar. Então, você não está bravo comigo por causa de ontem? Pelo que eu te disse no corredor? Perguntou timidamente. Marcos respondeu gentilmente. Nunca busquei vingança. Mas saiba disto, arrogância e desprezo podem ter consequências. Nem mesmo os mais poderosos estão imunes às lições da vida. Ethan então compreendeu que acabará de entender algo mais importante do que sua riqueza ou posição social, o respeito e a dignidade dos outros. Ele pensara que poderia esmagar Marcos impunemente, mas fora ele quem aprenderá uma lição que nenhuma quantia de dinheiro poderia lhe ensinar. Pela primeira vez, Ethan sentiu verdadeira humildade. Ele percebeu que seu comportamento passado havia magoado pessoas competentes e dignas e que precisava mudar. Mas o caminho para o respeito e a redenção seria longo, e ele sabia que Marcos não lhe concederia esse reconhecimento facilmente. Nas semanas seguintes, Ethan Blackwell não conseguia tirar a imagem de Marcos da cabeça. Cada vez que pensava na recepção que salvara, lembrava-se de quão arrogante fora e de como subestimara um homem que considerava inferior. Essa consciência do seu erro o atormentava. Certa manhã, ele decidiu tomar uma iniciativa que jamais teria ousado antes. Desceu até o hall e chamou Marcos, desta vez com uma sinceridade palpável na voz. Marcos, posso falar com você um instante? Marcos ergueu os olhos intrigado, mas assentiu com a cabeça. Eles se acomodaram em um canto do corredor. Ethan respirou fundo e disse: quero pedir desculpas. Pelas minhas palavras, pela minha arrogância e por tudo que fiz você sentir. Agi sem pensar e agora entendo o quão injusto fui. Marcos, fiel à sua habitual calma, respondeu. O que importa não é o que você fez, mas o que você faz agora. Você tem a opção de mudar, Sr. Blackwell.
Ethan deu um leve sorriso, um sorriso humilde. Quero me redimir, e quero mostrar que realmente te respeito não com palavras mas com ações. Alguns dias depois, Ethan criou uma oportunidade para Marcus. Ofereceu-lhe uma promoção oficial juntamente com reconhecimento financeiro e profissional. Marcus aceitou, mas com a sua lendária discrição. Não buscava glória nem arrogância, apenas justiça e mérito. Os inquilinos do prédio começaram a notar a mudança em Ethan. Ele não era mais o homem arrogante e dominador de antes, mas alguém que ouvia, respeitava e valorizava o trabalho de todos. Seu relacionamento com os funcionários mudou drasticamente, e até os vizinhos ficaram surpresos com sua transformação. Certa noite, quando Marcus estava fechando o salão, Ethan se aproximou pela última vez. Obrigado, Marcus. Você me ensinou uma lição que jamais esquecerei. Marcus simplesmente sorriu. É isso que a vida às vezes faz, Sr. Blackwell. Ela ensina a humildade àqueles que ousam recebê-la. Assim, aquele que pensava que humilhar os outros era inofensivo descobriu que o verdadeiro poder não residia no dinheiro nem na arrogância, mas no respeito, na dignidade e na sabedoria. Ethan pagou o preço pelo seu orgulho, mas aprendeu uma lição que jamais esqueceria.